Oi, gente. Então vamos para a segunda parte dessa live 080. Uma das coisas que tinham que fazer. Por isso que eu falo, conseguiam fazer menos um. Para mim, eu sempre trato assim, menos um. Beleza. Então, o assunto de hoje, né, do nosso gentil, é um assunto até extenso, viu? Tive que prestar bastante atenção nos comentários e mais algumas pesquisinhas que fiz para poder escrever isso aqui. Olha, você vê que textão, gente, ó. Baita, né? Mas eu fiquei contente, porque eu mesmo fiquei conhecendo uma parte da história que eu não conhecia e que complementa assuntos anteriores, né? Então, o Bispo Sardinha, ele foi comido, gente. Ele foi comido, literalmente comido. Não é só o que passou por sua cabeça agora, não. Ele foi canibalizado. Aliás, é um termo legal, esse canibalizado. Eu fui aprender esse termo, sabe aonde? Trabalhando na Embraer. Que a gente tirava partes de um avião ou de alguma coisa para poder fazer a outra. Então, quando você tirava partes de alguma coisa, a gente vai canibalizar aquele protótipo, ou então aquele avião que está velho lá, e vamos utilizar alguma coisa dele, ou no Iron Beard, ou não sei. Então, a gente canibalizava alguma coisa e usava, né, ou protótipo ou alguma coisa que a gente estava desenvolvendo. Então, é um termo muito legal. Então, o bispo Sardinha, ele foi canibalizado, ao pé da letra, mas não foi canibalizado num ritual mesmo, antropófago. Beleza, gente, mas vamos contar aqui o que aconteceu. Na verdade, como começou tudo isso, né? Como a gente já citou, né? A Fundação de São Paulo está diretamente ligada ao nosso gentil. Que São Paulo, os padres, né, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta vieram para cá. Eles vieram lá de Salvador e para poder criar um colégio e um local para catequizar os índios, né? O nosso gentil, os indígenas. Então, sabe por que essa palavra índios? Índios é porque quando eles procuravam o caminho, né, um caminho marítimo alternativo para as Índias, lembra que depois que da tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos, eles bloquearam aquela passagem que ia para a Ásia, dando acesso à Índia, né, ao país, à Índia, onde eles iam buscar as especiarias, que eram riquíssimas. Até tem um desses vídeos aqui que fala sobre valores, né? Uma relação, por exemplo, entre pau-brasil e a pimenta. Só para você ter uma ideia, se o pau-brasil custava, eu não lembro o tipo de moeda que era, mas vamos dizer, se ele custasse R$ 1, a pimenta era 30 vezes mais cara, para você ver como que é o negócio. Inclusive, dá para saber isso aí na história de Fernão de Noronha, a fundação de Fernão de Noronha, nós já citamos aqui, tá? Então, por isso porque eles iam buscar o caminho marítimo para as Índias. Aí quando chegaram aqui na Terra Nova, que eles descobriram, nem sabiam, eles pensaram ser a Índia, o que eles viram? Índios, é o que eles falavam, que eram os índios, mas são os nossos indígenas. Muito bem, mas voltando ao assunto, né?
esse episódio, né, do nosso dia, todavia, antes de tudo, houve um episódio na Bahia que ocorreu com os fundadores de São Paulo e a história do Bispo Sardinha. O Manuel da Nóbrega, o padre Manuel da Nóbrega, ele era assim muito ligado a Tomé de Souza, que por sua vez era muito ligado à coroa lá em Portugal. Como ele veio para ser o primeiro governador geral, né? E teve capitania também, teve a capitania aqui de São Vicente, se eu não me engano, inicialmente, depois foi governador geral. Tomé de Souza lógico, um político, né, uma pessoa conceituada lá, e o Bispo Sardinha era muito ligado a ele, né? Então, eles estiveram em Salvador, né? E o bispo falou que, olha, isso foi em 1552, o Brasil foi descoberto em 1550, né? Não, 1550, em 1500. Em 1552, né, quando aconteceu isso aí, já tinha 50 anos, né? E eles estavam em Salvador, e ali foi feito, essa cidade foi planejada, Salvador foi planejada, como qualquer outra cidade planejada aí, Brasília, BH, etc. E veio para cá, né, o Tomé de Souza com uma equipe e junto esse bispo. Só que já tinham, né, gente aqui, morando aqui, portugueses, né, que já eram colonos para cá, quando estavam colonizando essas regiões, né? Mas você sabe que pela história conta-se que só vieram degredados, tudo que era de ruim lá em Portugal, mandaram para cá para colonizar o lugar. Então, o padre, para poder conseguir o que ele precisava, ele achava que a gente tinha que ter uma diocese própria. O Brasil ainda não tinha uma diocese, ele era ligado a Funchal, em Portugal, a diocese de Funchal, né? Então tudo tinha que ser respondido lá. E para ele ter uma diocese, ele tinha que ter um bispo. Então ele precisava, o Brasil passar para ser uma diocese, né? Já ter um pouquinho mais de liberdade para poder atuar ter uma atuação mais ativa, né? Uma atuação mais ativa é interessante. Mas tem uma atuação mais pungente, porque ele precisava de respaldos, né? Porque a ideia dele era a catequização, mesmo lá em Salvador, tá? Aí eles se comunicou muitas vezes, com licença um minutinho, muitas vezes caiu com Portugal, e através da amizade com Tomé de Souza e mais as solicitações a Portugal, eles conseguiram. Aí Portugal enviou para cá um bispo, que já nessa época ele já era um bispo, né? Que é o Bispo Sardinha. O nome dele, na verdade, é Pero Fernandes Sardinha.